Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone e o Ante querendo que o Memphis saia do Coringão e o Vessone dando uma aula para ele, argumentando com fatos. Essa manda muito bem, se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 4 agora para falar do Corinthians. Transferban ativo, o planejamento tá complicado e agora surgiu aí a dívida atualizada com o Memphis, 23 milhas. Em relação ao Transferban, tá lá parado desde então. O Corinthians tem que pagar. Essa do Félix 2 é 34, mais ou menos 34 milhões, 35. Só que o problema é que tem outros para estourar. Então esse tá em stand-by, mas a janela vai abrir aí. E aí é aquela coisa, o que o Corinthians fez foi, ele não contratou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Por isso que ele segue lutando aí, tem chance na semifinal, tá melhorando de novo com a volta dos 3 da frente. Então, o Corinthians falou, é o seguinte, eu não tenho grana para contratar, eu tô com Transferban, eu vou tentar manter todo mundo, teve a proposta do Yuri e não aceitou. O que a minha dúvida é, a hora que abrir essa janela, o brasileiro já começando em janeiro e tudo mais, eu acho que vai ser o mesmo time, o mesmo elenco, fica todo mundo e recomeça o ano pelo 3º ano seguido. Você vai falar assim, isso é ruim, mas ao mesmo tempo é o único time da Série A que está com os mesmos jogadores do ano passado. O Corinthians tem do goleiro ao ponto esquerda, como diria o outro, os mesmos jogadores da arrancada de 9 jogos, por exemplo, de 9 vitórias. Isso também é bom, isso também é entrosamento, isso também mantém o time, mantém o elenco. É raro de acontecer, inclusive no Corinthians até. Então é a maneira que o Corinthians está encontrando. Eu não contrato ninguém, eu não tenho o que fazer, mas eu também não vou perder ninguém. Trocou comissão técnica, o elenco... E o elenco ficou, então é a maneira que ele vai encontrar. E aí, claro, tem Romero acabando o contrato, tem Angileri, tem um outro ali que eu acho que até que eles vão renovar, até para poder manter todo mundo. Por exemplo, tem jogador que está emprestado, o Pedro Raul. Daqui a pouco, o Pedro Raul é o seguinte, cara, o Thales vai embora, porque a gente não vai ficar com ele, o Romero vai embora, pode vir aí, ajuda aí. Isso é nosso, vai voltar do empréstimo... Já ajuda aí também, vai ficar o Pedro Raul. Não tem o que fazer, não tem como gastar dinheiro mais do que tem de dívida para estourar de Transferban. Então me parece a única solução, não é nem a melhor, nem a mais ou menos, nem a pior. É a única solução, para ter ainda um time competitivo, é tentar manter quem está lá, mesmo sem trazer ninguém, entendeu? Tá pensando realmente na Copa do Brasil, esse aí, ano que vem a gente resolve, depois. Mas certo mesmo seria vender o Yuri Alberto, rescindir com o Memphis, fazer um acordo, vender mais 2 pelo menos, colocar aí 120, 150 milhões no caixa, né? Se livrar do Transferban, mas para fazer isso precisa ter coragem, porque o time vai ficar mais fraco, você vai correr risco de rebaixamento, é muito difícil fazer isso, eu entendo. Sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, eu entendo, mas o correto era isso, né? Para descoringar de vez, teria que pegar um dinheirão aí no Yuri Alberto. Qual outro poderia ser vendido? Bidon deve ter chance de ser vendido bem. Mais um, talvez. Se você faz aí 200 milhões de reais para receber em 3 anos, pega uma parte, quita o Transferban, se livra de jogador caro, tem dívida alta, né? Chega no mês e fala, entra na fila aí, vamos pagar você, vamos liberar você, ou pega uma grana, negocia ele, pega a parte que o Corinthians cabe para ele, dá para o Memphis. Enfim, o correto teria que fazer assim. Se você for muito frio e calculista, que é isso que você está pedindo. Se fosse frio e calculista, tem razão, mas é difícil fazer. Não vai fazer. É impossível fazer. Eu também acho difícil fazer. Teria que fazer. O Flamengo fez, né? Wagner Love, não dá mais para você, vai embora e tal. O Corinthians teria que fazer isso. Né? Só atualizando, então, de acordo com o UOL, na reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação ali, foi passado que a dívida do Memphis está em 23 milhões, entre luvas, tem muita luva devendo para ele, porque chegou o momento de pagar as luvas e não pagou, né? E que fez um acordo tal. E aí só o que me pegou, tem uma frase de acordo com o UOL, do diretor jurídico do Corinthians, o Pedro Soares, dizendo, o contrato é fora da realidade. Primeiro, o contrato foi assinado e você, como clube, agora tem que honrar. Aconteça o que acontecer, chover, faz sol, pois que você assinou, você tem que honrar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu só contesto porque, para mim, fora da realidade, é fazer as coisas que o Corinthians faz.
é gastar 40 milhões com o Rojas, que vai ter que gastar 40 com o jogador que tá lá nos Estados Unidos. É pagar $500 mil pro Fagner jogar no Cruzeiro. Então, mas já foi, pagar né, metade Edson? do salário pro Pedro Raul jogar no Ceará. Já foi. Tem 2, 3, 4 lá jogador no banco que quase não tá entrando, gasta lá 3, 4 milhões por mês com esses caras. Tem um espanhol que tá aí curtindo a cidade de São Paulo, não vai mais para jogo, tá afastado, que custa algumas centenas de milhares de reais. Isso é fora do normal. Isso é prejuízo. Isso é gasto. É esse tipo de dinheiro que é gasto. Não um cara que é seu vice-artilheiro do campeonato, vice-artilheiro do ano, o maior assistente do ano, que dá 30 participação para gol direta em 45 jogos como titular. A cada um jogo e meio, ele faz uma participação de gol. Isso pra mim não é caro. O cara é gastar 40 pau com o rosto pra ele estar lá nos Estados Unidos. Aí as pessoas não se incomodam com isso. Ou gastar quase $500 mil pra gastar com o Fagner, jogar no Cruzeiro, Pedro Raul no Ceará. Então, cara, acho que tem dirigentes do Corinthians que, sinceramente, Eu vou dar razão. Opa! Caio, vou dar razão pro Vessa. Porque, assim, no holofote tá o Memphis. É isso. Mas e esses outros caras aí? Os outros casos, ninguém presta atenção. Nela parte, eu tô... E rivais também, não, porque o certo é desfazer do Memphis. Sério. Não. E por que não tô falando de você, tá? Bom. Eu escutei na minha rede social depois que eu escrevi isso hoje de manhã. Ué, o Pedro Raul, você não tá preocupado? O palmeirense, que o Pedro Raul tá lá, tirando 500 milhas, 400, 500 milhas do Corinthians todo mês. O Fagner, mais 400, 500. O espanhol rodando por aí na cidade com mais 400 conto. Isso tudo tá errado. Aí essas pessoas não têm problema. Não, mas só que essa tem um ponto, eu gostei Só que o Memphis que tá jogando é o problema. O cara joga, pelo menos. Isso, Os outros que é o drama. Eu tô falando sério. Não é você o Memphis que é o problema. O problema... Não, eu tô com o Vessone, tô dando razão pra ele. Não, ele tem razão até entrar no Memphis. Aí ele se perde, chega até babar, coitado. Põe a flanelinha aí. Eu tô com o número só. Não. Se ele não tivesse performando, eu não ia ser louco de falar aqui pra ele ficar, pra ele Entendeu? renovar. Você falar que o Rames Rodrigues não servia pro São Paulo, claro, o cara não jogava nunca. O Memphis joga. Cara, é assim, ó. O Memphis joga, tá tudo certo, joga demais, é um baita jogador e tal. Mas um time que tem um transfer ban e mais 3 vindo na garupa, não tem condições. É óbvio que é uma aberração o Pedro Raul, 500 pau pro Fagner, o outro lá vendo Disney, o outro espanhol tá rodando São Paulo. Eu acho Ele tem toda a razão nesse aspecto, mas razão. se você fizer o que tem que ser feito, que é resolver tudo isso, não cabe o Memphis, cara. Não tô de sacanagem. Perfeito, entendo. Então, Entende o que eu tô dizendo? Claro, ele tem razão nas outras aberrações. Claro. Quanto pagou pelo direito federativo do Pedro Raul e tal, não sei o que lá. Que o Memphis é um bom jogador, que ele tá em campo. Mas o contrato do Memphis é fora da realidade. É isso, Igual o brasileiro. Não, seria pro O Palmeiras. contrato do talvez, pro Flamengo, é fora da realidade do futebol Isso é brasileiro. verdade. Essa é uma outra coisa. Entende? Então, se tem tanta... Ele não tinha um contrato desse na Europa, entendeu? Tem tanto Essa furo... então é uma... Tem tanto furo na caixa d'água, cara, que se você não parar com tudo isso... Ó, os convocados da seleção. Pô, não, é um olhar interessante esse. Porque olhar você vai falar do interessante. Memphis, porque o Memphis, que o cara Mas tá uma lá. coisa não exclui a outra. O Vessa exclui. Não é pra fazer com tudo. Entendeu? Ou você faz o que você falou com frieza e tá tudo certo, hein? É o que você tá falando, você tá perfeito. Mas faz com todo mundo, faz com tudo, zera Sim, tudo. claro. Não deixar o cara que tá te ajudando e fazendo as coisas como um ônus e o restante esquecer do restante. Você tem toda a razão. Isso daí é Dá brincadeira. a flanela pra mim, tira dele, não é dele. Não. Tá certo. Não é? Não, o Olha Vessone aqui, tá certo. Essa passagem da O Flamengo. Vessone tá muito certo, porque assim, porque aí seria fácil. Ó, então tira o Memphis, tá resolvido o problema. Não. É o Pedro Raul. A são hora outros que caras. estourar o Rojas, que você vai olhar assim e falar, gente, eu vou dar 40 milhões pro cara ficar nos Estados Unidos. Isso daí, isso é um dos maiores... É tipo o Nilmar em 2007, que foi uns 40 pau na época também, quando perdeu na Ele Trabalhista. que o Santos contratou também, o grandão. Leandro Damião. Lembra? Isso vai ser loucura. Então, mas entenda, é aquilo. Olha lá, a frasezinha. Corinthians deve 23 milhões a Memphis. Isso também pode se transformar numa bola de neve. Vai. Claro. Causa o Rojas lá da frente. Claro, o outro, não sei o que lá. é isso que eu tô falando. O transfer ban é de 34, não é? O único que tá até agora é 34. Aí, ó. Olha aí os convocados da seleção brasileira. Vamos ver o Corinthians, hein?
Olha só o Memphis, hein? Vai renovar números do Memphis em 57 jogos com a camisa do Corinthians. A gente tá vendo o número de gols marcados, são 16, assistências 14, bastante coisa, hein? É o primeiro em assistências. Vitórias garantidas 6, chances claras 15, finalizações no alvo ele é o segundo, com 57 ações. Na área rival também é o segundo. Dribles certos ele é o primeiro. Estreou então em setembro de 2024, então completando aí um ano, né? Um pouco mais de um ano à frente do Corinthians, ou dentro do Corinthians. Lili Nascimento, vamos lá, hein? Esses números, claro, são avaliados, a importância dele pro time também, mas e aí, tem dívidas? Aí te faltou uma linha ali, dívidas do clube com o jogador, Lili? Ah, essas dívidas existem demais, né? Até importante, Felipe, ficar aí para ajudar a fazer os cálculos, porque cada vez que você tava lendo aí essa tela do Memphis, né, falando sobre os números dele, eu tava ouvindo um barulhinho de caixa, porque isso significa também dinheiro, né? Todo o contrato que foi feito com ele ainda na era Augusto Melo, ele tem muitos bônus, bonificações, luvas também para receber, então quero dizer que agora ele bateu as 30 participações em gols, tá? Contando gols feitos e também assistências. Isso quer dizer que ele bateu a última meta, então ganha mais de 6 milhões de reais por essa meta batida. Esse é um ponto. Também tem a questão de ser relacionado para 70% dos jogos. Também já bateu esse valor que passa de mais de 6 milhões de reais. Fora as bonificações, né? Pelo Campeonato Brasileiro, aquela arrancada na era Ramon Dias, ele também precisa receber, né, esse valor. A questão do título do Paulista também, 5 milhões de reais diretamente para o Memphis. É claro que esse valor também foi dividido para o restante da equipe, mas no contrato diz que mais de 5 milhões de reais é dele. Inclusive, se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, mais 5 milhões de reais também no caixa do Memphis Depay. Isso quer dizer que o Corinthians tem dívida com ele. 23 milhões de reais que precisam ser acertados, que já foram negociados, né, em parcelas aí. Até então, o staff do Memphis havia aceitado esse acordo com o Corinthians, com a diretoria do Corinthians, mas aí a parcela de setembro foi atrasada. Houve uma reunião com o CORE, né, o Conselho de Orientação, lá no Parque São Jorge. Muitos conselheiros acham absurdo o contrato que foi feito, os valores que foram acertados ali, né? Eu tô olhando que os jogadores estão chegando e aí, quem sabe, ele aparece. As meninas estão esperando pelo Memphis. Então, eles precisam renegociar esse valor. O fato é que o Corinthians deve 23 milhões de reais somente para o Memphis. É o camisa 10, é um dos principais jogadores da equipe, só que o Corinthians também tem outras pendências importantes, como derrubar o transfer ban do Félix Torres. São 40 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar ao Santos Laguna. Então, fica aquela incógnita, né? Pagar o Memphis, que é um dos principais jogadores, né, do Corinthians, ou acertar esse transfer ban para que o Corinthians consiga contratar jogadores na próxima janela de transferências. Situação bem complicada para o Timão financeiramente, Bruno. Aí daí, Lili, até porque eu tava tentando fazer uma conta que era assim, se chegar à final da Copa do Brasil, vencer a Copa do Brasil, beleza, vai entrar um dinheiro. Só que aí também tem uma outra bonificação que você tem que pagar pro Memphis. Mais 5. Mais 5. Isso se ele não fizer os gols, aí assistências e tal, né? Participação em gol, né? Ainda tem isso. Né? Pode passar de 30. E aí ontem a gente, quando pintou ali, deve mais 6 milhões, a gente já falou, caramba, mais essa pro Corinthians, Jailson? Eu tava até pegando aqui em relação justamente ao transfer ban, né? Porque a janela de transferência vai ser em janeiro. Ainda teve essa resenha, lembra? Porque com a antecipação do Campeonato Brasileiro, a janela de transferência teve essa janela, e até nisso foi pior pro Corinthians. E ainda tem a possibilidade, né, de surgimento de mais transfer ban pro Corinthians. Então, assim, é uma situação que é inacreditável. É impressionante o momento financeiro que o Corinthians vive. Tem o Dom que até estava me falando aqui, né? A gente estava conversando em off em relação ao contrato que foi feito. Que agora que acham um absurdo o contrato que foi feito. Sendo que tecnicamente, a gente não pode falar que tecnicamente o Memphis não entregou, cara. Uhum. Eu concordo com você. Tecnicamente, ele tá entregando. Concordo. E tecnicamente ele conseguiu fazer o Yuri Alberto jogar. Sim. Essa que é a realidade, porque antes do Memphis, o Yuri Alberto não tava conseguindo jogar. E tecnicamente ele ganhou o título paulista e levou o time à semifinal né, ajudou a levar o time à semifinal da Copa do Brasil. Sim. Não teve sucesso na Libertadores, é verdade, mas tem esse outro ponto. E ele também falou em relação a gente brigou pra não cair na temporada passada. Foi. A gente pega uma Libertadores e agora só chegou o Anrileri e o Vitinho. E aí vocês acham que a gente vai brigar por título. E não vai ser. Não vai ser isso, não foi o que aconteceu. Então, assim, o Corinthians, além disso, ainda vai ter a pressão interna do cara que quer disputar títulos.
que é o principal jogador, porque ele quer disputar título também, que não vai ter como contratar reforços. Então, assim, como vai ser esse resto, né, de contrato do Memphis com o Corinthians? E é interessante que na entrevista que a Lili participou, né, ali na zona mista do jogo da Neoquímica Arena, não foi, Lili? Tem uma questão sobre o relacionamento dele com a atual direção. E aí ele responde assim, eu tinha confiança da direção antiga, que é quem me trouxe, que foi quem me trouxe, mas hoje dos que me trouxeram ninguém mais está aqui. Tá, só que os que trouxeram foram aqueles que oficializaram esse contrato, que hoje parece impagável, Donk. Exato. E aí mostra o quanto que é tudo a incompetência do Corinthians. Porque por mais, a questão técnica é indiscutível, é algum jogador importante e tudo mais. Mas o Corinthians, com toda a situação financeira complicada, submeter a isso pra ter esse jogador, por mais que tecnicamente seja inquestionável, isso deveria ser prioridade. O problema é que no futebol brasileiro sempre se acostumou a essa coisa de ir empurrando com a barriga muitas vezes a dívida. Então, é um cenário absurdo. Sim, por mais que o Memphis seja brilhante, acho que tem um retorno. E o torcedor, sinceramente, não tem direito nenhum de questioná-lo em relação mas mais uma meta que o Memphis ganha. O Corinthians se comprometeu a pagar isso, claro. Abraçou a ideia, então tem que arcar com isso. O Memphis não tem culpa de absolutamente nada em relação à dívida do Corinthians com ele ou qualquer outra dívida, porque o Corinthians se colocou nessa situação. Esse é o grande problema. E é um clube que a gente vê por diferentes problemas e por diferentes temporadas que é algo recorrente. Talvez não. Hoje é o clube com uma situação financeira assim mais absurda, assim, porque você está olhando o caso de polícia recentemente. Então, é uma situação extremamente delicada e por mais que você possa ter o retorno esportivo, possa conquistar o título da Copa do Brasil, não dá pra considerar isso como um case de sucesso no futebol brasileiro, por mais que venha a conquistar título, por mais que dentro de campo mais uma temporada de recuperação, de conversa de rebaixamento e lutando por Libertadores mais uma vez, mas não dá pra vocês considerar o Corinthians como exemplo, por mais que venha a conquistar a Copa do Brasil, o que é perfeitamente possível. E essa questão das metas, não é, Lili? Muitas vezes o torcedor leva como se fosse uma culpa ou uma responsabilidade do Memphis, e como o Donk falou, não é. Eu não sei se vocês lembram como surgiu essa ideia de meta, porque essa ideia ela foi muito positiva e foi lá atrás, faz uns 10, 12 anos. Você lembra? Eu ia fazer um paralelo, mas você já tá fazendo, vai. Continua. Não sei se é a mesma coisa, mas aí você fala. Quando o Paulo Nobre chega no Palmeiras, o Palmeiras não tinha dinheiro. Não tinha. Então, ele não conseguia levar jogador pro Palmeiras. Lembra, Lili? Aí ele falou o seguinte, eu não posso te pagar, mas se o time atingir metas, eu vou ter dinheiro e consigo te pagar. Então, o jogador tinha salário baixo, e dependendo do rendimento do time, ele ganhava uma bonificação. Porque o time não tinha dinheiro. No caso do Corinthians e do Memphis, o clube também não tem dinheiro. Só que o Memphis já parte de um salário alto e mais a bonificação. Eu ia fazer só um paralelo pra jogar pra Lili. O que eu ia falar que o que me pareceu é o seguinte, tem um cara de nome, tá? Tem um cara que tem um nome muito grande lá fora e, ele tá sem clube. Saiu agora ali do Atlético e tal, não tá conseguindo jogar tanto. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse cara com nome pesado pra gente atrair investidor e tudo mais. A gente vai ter que fazer um contratinho, mas a gente não sabe se ele vai conseguir se adaptar ao futebol brasileiro. Será que ele vai conseguir entregar tudo isso mesmo? Então faz o seguinte, bota uma meta ali de 5, 10, 15, 20 pra lá, e aí se ele atingir, a gente paga, mas sei lá, vai que ele não atinge, a gente não precisa pagar. É o que parece, cara. Mas seja parte de um salário muito alto também. Ok, e ainda tinha o papo, mas é o que parece. Ele não deve conseguir. Será que ele vai atingir? É verdade. E ainda tinha o papo, não, mas o patrocinador que vai bancar pra justificar, e a gente tá vendo a situação atual. Hein, Lili? Tudo isso aí pro Corinthians equilibrar. Sim, ele bate todas as metas, né? Inclusive, essa questão das luvas, né? Que é uma premiação pela assinatura do contrato, elas foram divididas em 3 parcelas, 24, 25 e 26. O Corinthians precisa acertar as vencidas porque já em fevereiro vence a 3ª. Então, num todo, o contrato dele até o final, cumprindo todas as metas, pode chegar a 120 milhões de reais. Lembrando que a principal patrocinadora deve arcar com cerca de 57 milhões de reais. Ponto. O restante é do Corinthians e tem uma parte que está atrasada e o Corinthians precisa pagar. Tá vendo? Tá assustado, Gelson? Eu tô, cara. Porque nem as luvas, que o acordo foi dividido em 3. Aí não pagou. Não. As 2 que já venceram. E igual o Maicon, a questão do empréstimo do Maicon, que também não pagou. Exato. E assim, o que atrai, eu acho que hoje o Memphis ele tá bem identificado, curte tá aqui no Brasil, mas o que faz ele vir pra cá, inicialmente, é o dinheiro, né? Sim. O que chama a atenção é o valor, né?
Cara, então, sim, mas o Memphis, pra mim, ele tava naquela situação de precisar também de um Também up, precisava, né? claro. Um upzinho ali na carreira dele, porque ele não tinha conseguido entregar. E ele conseguiu aqui, né? Ele conseguiu um contrato do nível da Europa. E ele consegue um contrato de nível alto. Voltou pra seleção, né? Exato. E na seleção ele tem os números bons que fazem ele ser protagonista ali do futebol europeu, Lili. Exato, até então ele vinha sofrendo com lesões, né? Quando ele vem pro Corinthians, sob o comando do Ramon, né? Ele fisicamente vai muito bem, aquela arrancada de 9 vitórias consecutivas, ele não teve nenhuma lesão até ser convocado novamente, né? O técnico da seleção holandesa esteve aqui, fez uma visita na época, o próprio Memphis elogiou, né, a performance, o preparo físico dele na época do técnico Ramon Dias, então com certeza ele é muito grato a ter chegado ao Corinthians, ao que o Corinthians proporcionou a ele, mas é aquela via de mão dupla, né? Então agora o Corinthians precisa pagar o que tá em contrato. Viu? Boa sequência aí de trabalho pra você. Valeu, gente. Beijo. Boa, Lili, então, aí, ó, o pessoal chegou alguém aí, ali, hein, Lili? É. Chegou alguém importante por lá. Então é isso, Fel. Os antes aí, desesperado, querendo que o Memphis saia do Corinthians quanto antes, principalmente palmeirense, né? Já que quando o Memphis encara o Palmeiras, é sempre bom pra nós, né? O Memphis sempre dando pau na porcada, aí pau, final do Paulista, Copa do Brasil. Aí os caras tão traumatizados, querendo tirar um cara que tem números bons, que performa. Às vezes joga naquela preguiça, né? A gente sabe, mas no contexto tá sendo ok. Não é o Ramos que no São Paulo, mas, claro, o salário absurdo. Não tem como o Corinthians pagar um salário desse pro cara, mesmo tendo ajuda. Cara, é uma coisa que eu vou procurar pesquisar bem a fundo. 6 milhões é o custo da operação, certo? De salário, ele deve receber uns 4 milhões ali. Até onde eu sei, a Esporte da Sorte paga metade disso. Então sobra 2 milhões pro Corinthians, teoricamente, né? Então não sei porque esse salário de todo também, né? Parece que o Corinthians paga 6 milhões de reais ali pro cara de uma vez, todo mês. Não é assim, claro que tem essa dívida agora de 23 milhões. Pra mim, essa dívida já estava antes, já semanas atrás. Não sei por que requentaram essa notícia aí de 23 milhões. Cara, semanas atrás já tava rolando isso daí. Então é aquela, né? Não tem o que falar, não tem notícia, não tem assunto. Fala do Memphis, não tem notícia. Desce o cacete no Memphis. Memphis fez gol. Ah, mas não sei o que lá, ganhei 6 milhões. Pau no Memphis. Às vezes deixa o saco também, cara, na moral. Mas é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo show. Valeu, é nóis.